Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do módulo 1 de Introdução à Linguagem de Programação MQL5. Nessa aula a gente vai falar sobre variáveis na linguagem de programação MQL5, ok? Bem pessoal, por que é importante a gente discutir algumas coisas relacionadas a variáveis, tá? Principalmente para a gente poder ter uma padronização do nosso código, tá? E entender em que escopo cada variável pode ser utilizada, ok? Então, primeiramente, para a gente poder entender como funcionam as variáveis, eu queria passar para vocês aqui uma rápida discussão sobre como fazer a nomenclatura, tá? De variáveis, tá? Isso é importante dependendo do local onde você eventualmente vai trabalhar ou vai desenvolver seus robôs. Essa parte de nomenclatura de variáveis é inclusive uma exigência para que você consiga, por exemplo, fazer parte de equipes de desenvolvimento, tá? Então, como que funciona a nomenclatura de variáveis, pessoal? Existem, digamos assim, várias formas diferentes para você trabalhar com nomenclatura de variáveis, tá? Então vamos lá. A primeira forma de fazer a nomenclatura de variável é o que a gente chama de camel case. O que é o camel case, pessoal? Camel case é um estilo de nomenclatura de variável onde sempre a primeira letra é minúscula e sempre que você tiver uma palavra adicional, essa palavra adicional leva aqui no caso a letra inicial maiúscula, tá? Então como é que funciona aqui o camel case, tá? Então, a forma como a gente escreve camel case já indica, né? Então, por exemplo, position profit igual a 0. Então, como vocês perceberam aqui, utilizando o camel case, tá? Eu tenho que a palavra position, a letra P inicial de position, foi escrita de forma minúscula. Já o P de profit, pessoal, ele foi escrito maiúsculo. Ou seja, é como se você tivesse a tua variável inteira sendo escrita de forma minúscula e lá no meio, ao ter uma nova palavra, você escreve uma maiúscula. Então, daqui o pessoal chama de corcunda de camelo, né? Então, o pessoal chama isso aqui de camel case, tudo bem? Então, esse estilo de nomenclatura de variável, a gente chama de camel case. De novo, a primeira letra sempre minúscula e para cada palavra adicional, a primeira letra da palavra adicional, você escreve maiúscula também. Tudo bem? É muito comum essa nomenclatura do camel case. Se você tiver novas palavras, você vai acrescentando aqui com letras maiúsculas também, tá? Position profit today, por exemplo. Então, o P de profit é maiúsculo, o T de today também é maiúsculo, tudo bem? Então, isso daqui é o estilo de nomenclatura de variáveis chamado camel case, tá? Um outro estilo, pessoal, de nomenclatura de variáveis, tá? É o que a gente chama de Pascal case, também conhecido como upper camel case, tá? Mas, enfim, é mais comum por Pascal case, tá? No Pascal case, você vai ter aqui, por exemplo, o seguinte, ó, position loss igual a 0, tá? Então, percebam que, desde o começo, você já começa escrevendo aqui, pessoal, a primeira letra maiúscula e as demais palavras também, a letra inicial das demais palavras maiúscula, tudo bem? Então, você vai ver ao longo de sua carreira aí de desenvolvimento que o camel case ele é muito mais utilizado quando a gente trabalha com variáveis, nomenclatura de variáveis, tá? Já o Pascal case ele é mais utilizado, pessoal, para nomenclatura de funções, tá? Então, atenção. Então, eu suponho vocês que eu tenho uma função, que é o seguinte, int, né? Get position profit, tá? Então aqui no caso eu tenho uma função. Então para eu fazer a nomenclatura da função, aí no caso eu uso o Pascal case, ou seja, desde o começo eu já tenho aqui no caso a primeira letra maiúscula, tá? Então, como você já deve ter percebido, somente de você colocar um estilo para fazer a nomenclatura da variável, você eventualmente já pode indicar se aquela variável é o que, pessoal? Se aquela variável é uma variável propriamente dita, ou se é, por exemplo, o nome de uma função. Tudo bem? Position profit, get position profit. Então, camel case para variável, Pascal case para funções. É muito comum utilizar isso aqui dentro de código. Tudo bem? Bem, pessoal, um outro tipo de nomenclatura de variável é o que a gente chama de snake case. Esse daqui eu particularmente gosto muito, tá? Então, como é que funciona o snake case? Você vai colocar tudo em minúsculo, sempre. Tá? E a separação entre nomes, digamos assim, de variáveis, né? Dentro do identificador da variável, você coloca com underline. Tá? Então, por exemplo, position underline loss é igual a 0.
Então, esse estilo de nomenclatura de variável, de novo, a palavra position está toda minúscula, a palavra loss também está toda minúscula, e ao invés de colocar o L maiúsculo, a gente utiliza aqui o quê, pessoal? Um underscore, um underline, né, para a gente poder fazer a separação entre as palavras position e a palavra loss, tudo bem? Isso aqui a gente chama de snake case. Eu particularmente uso muito snake case, tá? Eu gosto particularmente do snake case, tá? Além do snake case, nós temos aqui também o chamado upper snake case, tá? O upper snake case, pessoal, ele é muito mais utilizado quando você tem, por exemplo, defines, né? Então, geralmente, quando a gente usa define, você usa o upper snake case, né? Indicator, olha aqui, ó. Só da gente digitar aqui o indicator, olha aqui, ó. Algumas palavras reservadas, pessoal, da própria linguagem MQL5, ó, isso aqui são palavras reservadas da linguagem MQL5, tá? Isso aqui eu não digitei nada, já é tudo do próprio meta-editor traz pra gente. Percebam que essas palavras aqui, elas já são todas escritas em upper snake case, tá? É uma questão de estilo, olha, indicator calculations, indicator data, indicator digits e por aí vai, tá? Então é o que a gente chama aqui de upper snake case, tá? Então, por exemplo, position date, a gente coloca aqui, por exemplo, como um upper snake case, tudo bem? Define aqui não precisa, né? Então, upper snake case. Position profit. Eu não posso declarar a função, obviamente, no escopo global, tá? Então, eu teria que declarar fora do escopo dessa função onStart, que começa aqui, termina aqui, né? Então, eu poderia, no caso, fazer a definição fora do... Então, esse é o estilo, então, chamado de upper snake case, beleza? Bem, um outro estilo, pessoal, para a gente fazer nomenclatura de variáveis é o que a gente chama de kebab case, tá? Ele é muito parecido com o snake case, a única diferença é que a separação entre as palavras é feita por hífen e não por underline, beleza? Então, no caso, int position average é igual a 0, tá? Então, se a gente compilar, então, a princípio, eu acho que isso aqui não é aceito na linguagem MQL5, de fato, tá? Então, a linguagem MQL5, pessoal, ela não aceita o kebab case, tá? Até bom saber, confesso que eu não sabia. Eu uso muito o snake case, mas o kebab case, como vocês estão vendo aqui, a linguagem MQL5 interpreta como se fosse uma operação, né? Então, position menos average, é óbvio que isso aqui não dá pra gente utilizar, ok? Então, a princípio, o que a gente pode e vai utilizar, pessoal, né? Então, colocando fora do escopo aqui da função onStart, a gente tem aqui, no caso, a nomenclatura de uma função, né? Vamos lá, get position profit, ou seja, G, P e o P maiúsculo, Pascal case, né? Position profit, P minúsculo, P maiúsculo, camel case, snake case, separação por underline, e o upper snake case, também separação por underline, porém todas as letras maiúsculas, tá? E o kebab case não é aceito na linguagem MQL5, beleza? Muito bem, pessoal, ainda falando de variáveis, vamos entender aqui rapidamente como é que funciona o estilo da variável, tá? Variável local, variável global e as chamadas variáveis estáticas. Bem, o que é uma variável local, uma variável global e uma variável estática? Uma variável local é aquela variável, pessoal, que ela é declarada dentro do escopo de uma função, tudo bem? Então, por exemplo, olha, a variável position profit, ela é local dentro do escopo da função onStart, tá? A variável position loss, ela também é uma variável local dentro do escopo da função onStart, tá? Então, por exemplo, aqui embaixo eu declarei uma função chamada getPositionProfit, tá? Então, por exemplo, se aqui dentro de getPositionProfit eu, por exemplo, quiser pegar aqui o valor, né? Ó, return position profit, tá? Então, por exemplo, se eu tentar compilar essa função, isso aqui vai dar um erro. Por que vai dar um erro, pessoal? Porque position profit, de novo, né? Ela é uma variável que foi declarada, tá? Dentro do escopo da função onStart. O seu escopo está aqui, ó.
É quando você abre e fecha as chaves aqui. Então, como ela foi declarada dentro do escopo da função start, ela só pode ser utilizada aqui dentro da função start, tá? Então, se eu quiser utilizar, por exemplo, ela dentro da função getPositionProfit, ela não está dentro do escopo da função getPositionProfit, tá? Por isso é que a gente não pode utilizar. Para resolver isso, é que existem as chamadas variáveis globais, tá? Então, perceba que PositionProfit é local. Tá? Agora, como é que eu faço para declarar uma variável global? Uma variável global, ela é declarada, pessoal, fora do escopo de todas as funções. Tá? Então, por exemplo, a gente pode aqui no começo do nosso programa criar, por exemplo, uma área só para a gente fazer a definição das variáveis globais. Tá? E aí, olha que interessante, pessoal. Tem um estilo que eu já vi alguns desenvolvedores utilizar, que é um estilo para nomenclatura de variáveis globais. Eu, assim, honestamente, não utilizo, mas eu já vi que tem muita gente que faz isso. Que é o seguinte, ó, GL underline position profit, tá? É igual a 0. Então, nesse caso, o que é o GL? Eu acho que é meio pleonasmo, assim, mas tudo bem, né, pessoal? GL position profit. Bem, isso daqui não é nenhum estilo conhecido de programação, tá? Por quê? De programação não, perdão, de nomenclatura de variáveis. Porque o cara mistura o underscore, né, uma espécie de snake case, e depois do GL snake underline aqui, ele coloca um position profit com P minúsculo, depois o P maiúsculo. Então ele meio que mistura o snake case com o camel case, né? Mas o que acontece? Esse GL underline no começo do identificador da variável, tá, serve justamente para mostrar o quê? Que essa daqui é uma variável global, tá? Então GL position profit, GL position loss, por exemplo, tudo bem? E aí no caso nós temos aqui variáveis globais. É obrigatório o GL? Resposta não. Não é obrigatório, tá? Mas, eventualmente, se você quiser identificar uma variável global de forma mais fácil e rápida, você usa o GL underline, tá? E aí, o que acontece? Ela aqui está como global. Então, se eu vier, por exemplo, aqui dentro de getPositionProfit, colocar, ó, return GL underline, ele já me traz aqui no caso, olha, né, o meta-editor, no caso, já traz para mim a lista de todas as variáveis globais, tá? Então, assim, digamos que é um mimo, é uma facilidade que a gente tem para a gente, por exemplo, achar rapidamente variáveis globais, tá? Então, dentro da função getPositionProfit, se eu quiser retornar aqui no caso global position profit, agora sim, se eu compilar, eu não vou ter erro. Por que eu não vou ter erro, pessoal? Porque, nesse caso, a variável GL position profit não é uma variável local, ela é uma variável global. Tá? Então a variável global ela geralmente é identificada no começo do teu código, tá? E de novo, ela não pode ser declarada dentro de nenhum escopo, tá? Então aqui no caso nós temos duas funções, a função onStart, que começa aqui e vai até aqui embaixo, né? E a função getPositionProfit aqui. Então nesse caso a função globalPositionProfit ela está fora, né, do escopo dessas duas variáveis, tudo bem? Dessas duas funções. Por isso é que a gente pode, né, pegar essa getPositionProfit, né, globalPositionProfit, perdão, e utilizar dentro aqui da função getPositionProfit, tá? Até dentro de um start aqui, se eu quiser, eu posso utilizar, né, print, você vai ver aqui, ó, gl underline, eu já encontro lá o valor das variáveis, né, globalPositionProfit. Só compilar, né, então eu consigo utilizar essa variável também, tá? Então o legal da variável global, pessoal, é que ela pode ser utilizada, né, em qualquer escopo, né? Aqui eu utilizei, por exemplo, dentro do escopo da função onStart, e eu utilizei de novo essa mesma variável dentro da função getPositionProfit, tá? Então, assim, a variável global, ela tem uma série de, digamos assim, vantagens, ela é bastante flexível para você utilizar no teu código, tá? Então, de novo, dentro do escopo de uma função, a variável, ela é local. Tá? Fora do escopo de todas as funções, lá no início do programa, ela passa a ser uma variável global, tudo bem? E o que é uma variável estática, pessoal? Uma variável estática, para a gente poder entender uma variável estática, a gente vai precisar executar aqui o programa, tá? É interessantíssimo o uso de uma variável estática. Toda variável estática, ela é inicializada, pessoal, utilizando o termo static. Tá? E a gente pode ter qualquer tipo de variável estática, né? Static int, static double, static datetime e por aí vai, tá? Então o que acontece?
Uma variável, pessoal, estática não é uma variável imutável, tá? Então, assim, não confundam static com const, né? Const, sim, é uma variável constante, tá? Agora, static é o valor da variável pode mudar. Então, em que sentido vale a pena a gente utilizar a variável static? Eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Imaginem vocês que eu tenho um for loop, tá? Então, vamos pensar o seguinte, eu tenho um for, tá? Então, vamos colocar aqui, vai de 1 a 10, tá? E eu vou pedir para imprimir o valor de uma variável qualquer. Então, vamos pegar aqui o valor de Global Position Profit, por exemplo, tá? Então, para cada for, eu vou dar um Global Position Profit mais, tá? E eu vou dar um print, ó, Global Position Profit é igual a Global Position Profit, tudo bem? É um for loop bem simples. E aí, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar aqui, né? Isso aqui é um script. Então, vamos colocar esse cara no lugar certo, tá? Vamos pegar esse cara, esse cara, scripts, MQL 2.0. Então, vamos jogar para cá. Atualiza, posso apagar aqui, né? 6 para processador. Eu vou rodar aqui, no caso, o meu script. Então, tem lá, né? Global Position Profit igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 10. Beleza? Bem, o que acontece, pessoal? Se você quiser, por exemplo, inicializar essa variável com 0, né? Você tem duas formas. Você pode, por exemplo, pegar aqui o Global Position Profit aqui em cima, na linha 12, e inicializar com 0, tá? Ou você pode fazer o quê, pessoal? Você pode pegar e fazer o seguinte, olha, né? Int Global Position Profit igual a 0. Aí ela passa a ser o quê? Uma variável local. Só que isso tem um problema, que é o seguinte, pessoal. O problema é que quando você executa a função onStart, tá? Você já vai ter o valor de Global Position Profit inicializado como sendo igual a 0. Tudo bem? O problema é que em algumas situações, quando você roda o seu programa, você pode pegar esse valor aqui, pessoal, e utilizar ele de novo, e aí no caso o valor dele pode não ser, por exemplo, um valor estático, tá? Um valor inicializado como 0. Vamos ver o que a gente faz. Vamos lá então, para a gente poder entender, vamos declarar essa variável como static int. Eu vou mudar o nome dela, tá? Para a gente não confundir com essa variável global. Vou chamar ela de contador, tá? Counter é igual a 0. Aqui eu dou um counter mais, e a gente imprime counter igual a counter, ou seja, um valor de um contador, tá? Então aqui dentro, tá, de onStart, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou rodar, compilei, substituir, atualizei, rodei. Olha lá, eu tenho o valor do contador, né? Contador é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. O que acontece se eu pegar isso daqui e jogar para dentro da função getPositionProfit? Tudo bem? Então, lembrando que a função, ela vai fazer o quê, pessoal? Olha só. Eu vou pegar o retorno da função e vou colocar aqui, olha, ele retorna o valor do contador, tá? Bem, eu vou chamar a função getPositionProfit, pessoal, duas vezes, ó, getPositionProfit, estou chamando uma vez, e estou chamando de novo getPositionProfit, tá? Então, eu estou chamando a função duas vezes. Então, vamos lá, print, primeira chamada da função, e aqui eu vou dar um print, segunda chamada. Vamos ver o que vai acontecer. Compilei, substituir, atualizei, e agora vamos rodar. Vou até puxar aqui para cima, porque vai imprimir mais coisas, tá? Vai rodar. Olha lá o que está acontecendo, pessoal. Olha o que está acontecendo. Contador é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso na primeira chamada. Porém, na segunda chamada da função, percebam que ela não é inicializada com 1, 2, 3, até 10 de novo. Na segunda chamada, essa mesma variável, pessoal, ela recebe os valores 11, 12, 13 até 20. Se eu tirasse o static daqui, o que iria acontecer? Toda vez que a função fosse inicializada, ela começaria a contar do 0. Vamos ver? Tirei o static, compilei, substituí, atualizei e agora vamos rodar. Olha lá, 1 a 10, 1 a 10. Primeira chamada, 1 a 10.
segunda chamada, 1 a 10. Tudo bem? Agora, pensa comigo. Eu não poderia, pessoal, pegar esse contador, tirar aqui de dentro do escopo de getPositionProfit e colocar aqui como sendo uma variável global? Contador é igual a 0. Então, olha só. O contador agora é uma variável global, hein? É uma variável global. Então, o que vai acontecer aqui? Como variável global, tá? Eu vou mover, compilei, né? Movi, substituí, atualizei. Como variável global, duas chamadas da função atualizam o valor do contador. Olha lá, a primeira chamada, 1 a 10. Segunda chamada, 11 a 20. Só que aí, pessoal, eventualmente, dependendo da aplicação que você quer, o contador ele tem que ficar localizado dentro da função. Então, quando você coloca um static int counter é igual a 0, você só inicializa a variável contador uma única vez. Uma única vez. Então, o static serve para inicializar a variável contador uma única vez. E aí, pessoal, para quem não sacou, uma variável, mesmo sendo local, que é o caso aqui, ela é local dentro da função getPositionProfit, tá? Mesmo sendo local, quando eu uso a palavra estática, que no caso antes da declaração da variável, pessoal, ela se comporta como uma variável global. Tá? Então, de novo, counter era global. Tirei esse cara daqui de cima, joguei esse cara aqui para baixo. E ao invés de colocar simplesmente aqui o int counter igual a 0, tá? Eu coloco um static int counter igual a 0. Compilo. Quando eu faço isso, pessoal, substituo, atualizo, atualizo, perdão, eu vou limpar a área de impressão e vou rodar o script. Olha lá, pessoal, primeira chamada, 1 a 10, segunda chamada, 11 a 20. Moral da história, a variável estática, ela só é inicializada uma única vez. E o seu valor é atualizado dali para frente, sempre tendo como referência o último valor da variável estática. Tudo bem? Então, a variável estática, pessoal, ela é realmente muito interessante, tá? Então, a inicialização de variáveis deve ser sempre feita nesse sentido, tá? Então, você inicializa a variável com ela sendo global, com ela sendo local ou com ela sendo, no caso, estática, de acordo com a forma com a qual você inicializa a variável. Então, como vocês podem ver, ela vai ter, digamos assim, comportamentos diferentes ao longo da execução do teu código. Tranquilo, pessoal? Então, essa foi a nossa aulinha sobre variáveis, tá? Não apenas nomenclatura, mas também a inicialização e dentro dos escopos, digamos assim, corretos, de acordo com aquilo que você quer fazer. Tudo bem? Então, por hoje é só. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.